Olá, sou Cíntia Carvalho, acadêmica do curso de mestrado profissional em Informática em Saúde. Esta é a disciplina de Gestão do Conhecimento em Bases de Dados, ministrada pelo professor Dr. Alexandre M. da Silva e Dr. Martin Vigil. O tema do trabalho é o armazenamento em nuvem, uma proposta para os dados dos registros eletrônicos em saúde, disciplina Gestão do Conhecimento e Bases de Dados. Do que se trata? O armazenamento em nuvem é uma solução flexível que auxilia os serviços de saúde, proporcionando um armazenamento de dados em servidores que podem ser acessados de forma remota pelo time de TI. Ou seja, o time pode fazer o controle desses dados através de um acesso remoto do dispositivo de notebook, facilitando que consiga se manter esse serviço sem falhas, ou melhor, não sem falhas, mas o maior tempo possível de disponibilidade para a utilização dos usuários. Estes servidores podem armazenar um grande volume de dados que ficam hospedados em um ambiente seguro, sustentado e monitorado. A segurança dos dados, então. Alguns dos usuários possuem certa resistência em utilizar esse armazenamento em nuvem, devido à preocupação com esses dados que ficam armazenados em servidores, né, em locais virtuais, propriamente dito, chamados de nuvem. Na tentativa de amenizar esses medos, então, foram inseridos nos sistemas em nuvem alguns recursos de barreira, como, por exemplo, o incorporamento da criptografia de dados, a autenticação multifatorial e a segurança física aprimorada nos serviços. Tudo isso para criar uma camada de segurança, ou seja, uma espécie de barramento para que esses ambientes digitais se tornem mais seguros e menos vulneráveis a invasões. Ou seja, essa espécie de barramento seria, então, para que qualquer parceiro que tenha uma possível integração com o sistema da empresa não tenha acesso direto a um banco de dados, mas que ele seja acessível através de uma view ou de uma API que faça essa comunicação. Existem, então, três principais modelos de acesso ao armazenamento baseado em nuvem, são os armazenamentos de forma pública, privada e híbrido. O armazenamento público, então, é mais indicado para dados não estruturados. Os dados são armazenados nos data centers espalhados por locais, regiões ou continentes. Hoje, algumas empresas mais conhecidas como a Amazon, a Google Cloud e a Microsoft e até a Apple utilizam desse armazenamento. O armazenamento privado é um armazenamento que ele tem um monitoramento maior, através dos recursos disponíveis na instituição, tem métodos de barreiras de segurança também proporcionados pela instituição e decidido por ela. O armazenamento é útil para as instituições que possuem uma segurança mais personalizada, conforme o modelo do lugar. Então, eles impõem as restrições e também um formato de controle mais rigoroso ao acesso a esses dados. Trago aqui, então, uma citação do Youssef. Ele coloca que a capacidade universal de todas essas informações, principalmente no que se diz a saúde e segurança do paciente, ela é de extrema importância para os profissionais, porque essa interação de dados, essa interoperabilidade entre sistemas e o compartilhamento faz com que os profissionais da saúde consigam, então, um atendimento diferenciado para esse paciente, ofereçam cuidados de alta qualidade com essa interoperabilidade. Ou seja, então, não precisa que o paciente fique repetindo as informações sempre, devido a essa interoperabilidade entre sistemas de exames, por exemplo, exames de imagem, laudos, favorece bastante, então. O armazenamento privado, ele é uma mistura, então, do armazenamento aberto e o armazenamento híbrido, desculpe. Ele é uma mistura do armazenamento aberto e do privado. Ele forma, então, uma camada de interoperabilidade entre as plataformas e possui uma maior flexibilidade relacionada ao armazenamento dos dados em nuvem local ou pública. Para melhorar a colaboração entre diferentes organizações de saúde,
para que se cumpra, então, os requisitos de agilidade, rentabilidade e disponibilidade. Essa migração dos registros de saúde citada aqui por esse autor, ele coloca que na nuvem ela alivia uma carga, então, dos provedores de saúde de tarefas de gerenciamento, porém ele cobra uma maior infraestrutura local. Performance e benefícios. Então, a performance dessa ferramenta, ela deve ser uma ferramenta rápida, devido ao grande número de registros gerados ali, então, pelos profissionais, né? Um prontuário eletrônico, ele tem muitos registros que são gerados por diversos profissionais ao longo do dia desse paciente, então, ele precisa que se tenha uma performance mais rápida. Outra vantagem é a utilização desse armazenamento, que ele pode ser colocado em um Power BI, então essas informações podem ser transmitidas em tempo real para as equipes, né, dependendo da questão, também muito relacionado ao uso de indicadores, que precisam ser monitorados em tempo real. Além disso, essa nuvem ela consegue realizar backups dessas informações de forma mais rápida. Então, se caso houver uma falha em um equipamento como um tablet, um dispositivo móvel ou um computador, esses dados podem ser copiados de forma bem mais rápida, para que não se corrompa, ou até mesmo se ocorrer alguma coisa relacionada a banco de dados, algo assim, esse backup já está mais garantido. Então, eu trago aqui também um pouco sobre o uso dos dispositivos móveis, né? São tecnologias como smartphones e tablets, que em uma variedade de aplicações dentro da área da saúde hoje, né? Cresceu muito essa utilização hoje de dispositivos móveis, e aqui esse autor também coloca que a capacidade de fornecer uma ferramenta ao usuário quando ela é necessária, independente do movimento e da localização, favorece bastante o atendimento do cliente. Segurança dos dados e custos. Então, o autor coloca aqui que estruturas seguras de armazenamento na nuvem foram propostas para os registros médicos sensíveis, ou seja, dados mesmo que são sensíveis, eles precisam ser protegidos no processamento de dado, e é um grande desafio para a TI hoje, devido os aplicativos habilitados às IoTs, né, bastante utilizados hoje. Provedores de serviços de nuvem, então, basicamente buscam garantir a capacidade de cobrar esses recursos para que se tenha, então, um consumo de dado, porém, esse ambiente confiável, ele deve ser sustentado, e essas empresas devem estar dispostas a arcar com esse custo. Então, os benefícios, então, várias citações aqui que colocam que as organizações globais de saúde estão optando por esse tipo de registro para que se tenha essa interoperabilidade funcionante, né? É uma ferramenta de grande importância para a segurança de dados pessoais do paciente também, e que deve ser utilizada de forma correta. Então, o prontuário eletrônico, ele funciona de maneira eficiente, trazendo informações pessoais e também para a área administrativa. Usabilidade e responsividade. Então, além do sistema ser usual, ele deve ser responsivo. A adoção da tecnologia da computação em nuvem é mais do que um projeto de grande escala. Ela é complexa e também tem um critério fundamental quando se decide utilizar dessa tecnologia, né? Os sistemas hoje, então, que estão bastante integrados a essas tecnologias são o sistema de imagem e comunicação, como os PACs, o sistema de informação hospitalar, o sistema de informação radiológica, e que tem maior tendência a utilizar essa tecnologia. Os demais sistemas ainda em processo de migração para adesão. O cuidado centrado no paciente, então, a crescente necessidade do cuidado remoto dos pacientes em casa, combinada com o uso de dispositivos móveis, faz com que mais profissionais, então, venham aderir a essa tecnologia. Hoje, a cloud, em combinação com tecnologias móveis, permite que os médicos
monitore e avalie os pacientes até no conforto da sua casa. Então, é a utilização mesmo do prontuário móvel do paciente, né? Facilitado pela tecnologia cloud. Então, concluindo, então, corroborando com os autores, né, esse tipo de ambiente trouxe um diferencial para as empresas e também uma premissa de gerenciamento relacionada às questões que envolvem infraestrutura. Então, minimizou-se os gastos relacionados a manutenções tecnológicas, mas também trouxe um investimento maior na questão de infraestrutura. Um dos seus pontos fortes é a interoperabilidade entre sistemas e a disponibilidade para compartilhamento de dados entre redes. Então, proporciona uma melhor experiência entre o usuário final e paciente que recebe cuidado. Toda ferramenta necessita de cuidados, principalmente relacionados à segurança da informação e à privacidade dentro das normas e diretrizes da LGPD. Os autores relatam que o uso da tecnologia cloud trouxe um benefício e também um desafio, então, como eu já disse antes, para a equipe de TI, principalmente, relacionado aos dados sensíveis e o monitoramento necessário para a preservação desses dados. Aqui as referências. Como pergunta, deixo então aos colegas quais são os benefícios do armazenamento em nuvem frente a uma melhor experiência do profissional usuário durante o cuidado prestado ao paciente. Cite dois. Então, dois aqui desses benefícios que hoje são proporcionados ao usuário final. Agradeço a colaboração de todos em assistir o vídeo, né? E deixo aqui um pensamento. Se você contar com uma ideia, contar sua ideia para 10 pessoas e 9 delas disser que você está maluco, provavelmente você está fazendo algo inovador. Muito obrigada.